Imagine acordar em uma manhã comum, após uma noite de sonhos inquietos, e perceber que o seu corpo não responde mais como deveria. Você tenta se mexer, mas sente o peso de uma carapaça dura e arqueada nas suas costas. Ao olhar para baixo, em vez de pernas e braços, você vê inúmeras patas finas e trêmulas que se agitam desesperadamente sem o seu controle. O que parecia ser um pesadelo bizarro é, na verdade, a nova e irreversível realidade de Gregor Samsa. Ele não é mais um homem, ele se tornou um inseto monstruoso. Mas o verdadeiro horror de A Metamorfose, a obra-prima de Franz Kafka, não está na transformação física em si, mas no que acontece depois que a utilidade de um ser humano desaparece e ele se torna um fardo para aqueles que mais ama. Gregor Samsa não entra em pânico pelo fato de ter se transformado em um bicho. Sua primeira preocupação, por mais absurdo que pareça, é o horário. Ele olha para o despertador e percebe que perdeu o trem das 5 da manhã. Ele é um caixeiro viajante, um homem cuja vida é definida pela exaustão de viagens constantes, comida ruim e relações humanas superficiais. Sua maior angústia não é a perda de sua humanidade, mas o medo de perder o emprego. Gregor sustenta sozinho os pais idosos e a irmã caçula, Gretchen. Ele vive para pagar uma dívida do pai, sacrificando seus desejos e sua juventude em um trabalho que detesta. Essa é a primeira grande crítica de Kafka. A alienação do trabalho é tão profunda que o indivíduo se sente mais culpado por não produzir do que aterrorizado por perder sua própria forma física. Enquanto ele tenta, com dificuldades hercúleas, descer da cama com seu novo e desajeitado corpo, a família começa a bater à sua porta. O tom de voz deles transita da curiosidade para a irritação e, finalmente, para o pavor. O gerente da empresa onde Gregor trabalha chega a casa, cobrando explicações pelo atraso. A pressão externa aumenta até que, em um esforço supremo, Gregor consegue girar a chave com a boca e abrir a porta. O que se segue é o colapso do mundo doméstico. A mãe desmaia, o gerente foge horrorizado e o pai, em um gesto de pura hostilidade, usa uma bengala e um jornal enrolado para encurralar Gregor de volta ao quarto, ferindo-o no processo. A porta é trancada. O isolamento começa. Nos dias que se seguem, a dinâmica da casa muda drasticamente. Gregor agora vive na penumbra, escondido sob um sofá para não assustar a família. A única pessoa que demonstra algum resquício de compaixão é Gretchen, sua irmã. Ela passa a levar comida para ele, descobrindo rapidamente que ele agora despreza alimentos frescos e prefere restos de comida estragada. Gretchen limpa o quarto, mas faz isso com uma mistura de dever e repulsa. Gregor, que antes era o pilar da família, o provedor orgulhoso que planejava enviar a irmã para o conservatório de música, agora é uma mancha, um segredo vergonhoso escondido atrás de uma porta fechada. Essa transição é dolorosa. Gregor mantém sua consciência humana, seus sentimentos e sua capacidade de amar, mas ele não consegue mais se comunicar. Para sua família, se ele não fala, ele não sente. Se ele não produz, ele não existe como pessoa. Aos poucos, a compaixão da família começa a se desgastar, sendo substituída por um ressentimento silencioso. Eles precisam voltar a trabalhar para sobreviver. O pai, que antes passava o dia de pijama, agora usa um uniforme rígido de guarda bancário, a mãe costura para fora e a irmã aceita um emprego de vendedora. A vida de Gregor torna-se uma existência de observação. Ele ouve as conversas através da porta, sentindo a tristeza e o cansaço dos pais. Ele percebe que eles se tornaram prisioneiros de sua nova condição tanto quanto ele. Antes de continuarmos a explorar o declínio inevitável de Gregor e o impacto devastador que o desprezo familiar tem sobre a alma de um indivíduo, eu gostaria de fazer um convite rápido. Se você gosta de mergulhar fundo nos grandes clássicos da literatura e quer entender os significados ocultos por trás das grandes obras, inscreva-se aqui no canal. Nossa meta é trazer resumos e análises que realmente transformem a sua visão de mundo, e sua inscrição garante que você não perca os próximos conteúdos. A tensão na casa do Samsa atinge um ponto de ruptura quando Gretchen e a mãe decidem retirar os móveis do quarto de Gregor para dar a ele mais espaço para rastejar.
O que parece um gesto de bondade é, na verdade, o ato final de desumanização. Ao retirar seus móveis, elas retiram as últimas lembranças de sua vida como homem. Em um momento de desespero, Gregor tenta salvar o quadro de uma mulher vestida de peles que ele havia recortado de uma revista, colando seu corpo de inseto contra o vidro. Ao vê-lo, a mãe desmaia novamente. O pai, ao chegar em casa e encontrar a cena, reage com uma violência primitiva. Ele persegue o filho pelo quarto e começa a bombardeá-lo com maçãs. Uma dessas frutas atinge as costas de Gregor, penetrando em sua carapaça macia e ficando ali, apodrecendo, causando uma infecção terrível que nunca cicatrizará. Esse ferimento é simbólico. É a marca do abandono e da rejeição total. Gregor passa semanas definhando, sentindo o peso da maçã podre em seu corpo e o peso da indiferença em seu coração. Para economizar dinheiro, a família aluga um dos quartos da casa para 3 inquilinos exigentes. Gregor agora é tratado como entulho. O quarto dele vira um depósito de coisas velhas e sujeira. Ele raramente come. A sujeira se acumula em suas costas e ele já não tem forças para se limpar. O clímax da narrativa ocorre durante um jantar, quando Gretchen toca seu violino para os inquilinos. Atraído pela música, Gregor, em um momento de pura vulnerabilidade espiritual, rasteja para fora do quarto. Ele se questiona se seria um animal, já que a música o emocionava tanto. Ele deseja levar a irmã para seu quarto, confessar seu amor por ela e contar sobre o conservatório. Mas sua presença causa o caos. Os inquilinos, horrorizados com a visão do inseto gigante, cancelam o aluguel e ameaçam processar a família. Nesse momento, a máscara de Gretchen cai. Aquela que foi sua única aliada declara que a família precisa se livrar daquilo. Ela não o chama mais de Gregor, ela o chama de coisa. Ela argumenta que se aquele fosse realmente Gregor, ele teria ido embora por vontade própria para poupar a família. Gregor, ouvindo tudo, volta para seu quarto na escuridão. Ele não sente raiva, apenas um amor profundo e melancólico por sua família. Ele aceita o fato de que deve desaparecer para que eles possam viver. Naquela madrugada, com o primeiro brilho do sol entrando pela janela, Gregor Samsa morre. A reação da família à morte de Gregor é perturbadoramente aliviada. Eles fazem uma oração rápida, mas logo decidem tirar o dia de folga para passear. A empregada joga o corpo de Gregor no lixo e a família sai de casa para uma viagem de bonde. Eles olham uns para os outros e percebem que, apesar de tudo, o futuro parece brilhante. Os pais notam como Gretchen se tornou uma jovem bonita e vibrante e já começam a pensar em encontrar um marido para ela. A morte de Gregor foi o sacrifício necessário para que o restante da família pudesse florescer. A metamorfose do título, portanto, não se refere apenas a Gregor, mas à própria família que se transforma de pessoas dependentes e estagnadas em indivíduos cruéis e pragmáticos. A Metamorfose é uma obra que nos confronta com perguntas desconfortáveis sobre quem somos nós quando não podemos mais produzir e o que resta de nossa identidade quando nossa utilidade desaparece. Kafka nos mostra que a sociedade, e muitas vezes até a família, nos valoriza pelo que fazemos, não pelo que somos. É um grito contra a burocracia, contra a desumanização e contra a facilidade com que descartamos o outro quando ele se torna inconveniente. Este resumo profundo oferece apenas uma fração da angústia e da genialidade contidas nas páginas de Kafka. A leitura completa deste livro é uma experiência transformadora e quase obrigatória para qualquer pessoa que queira entender a condição humana no mundo moderno. Se você sentiu o peso dessa história e quer vivenciar cada detalhe da escrita claustrofóbica e poderosa de Kafka, eu recomendo fortemente que você adquira o livro. O link para a melhor edição está disponível aqui na descrição do vídeo. Ler a Metamorfose é olhar-se no espelho e refletir sobre o que acontece se amanhã o mundo decidir que você não é mais necessário. Não deixe de conferir essa obra fundamental.